A gente relembra agora a gestão de Fernando Haddad na Fazenda com a nossa analista Lucinda Pinto. Uma ótima tarde a você, Lucinda. De novo, bem-vinda aqui ao Abertura de Mercado. Abertura não, fechamento. Já estou voltando no tempo, minha cara. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. De forma geral, qual que é a leitura, qual que é o balanço final de Fernando Haddad à frente deste ministério, que é um dos mais importantes de uma gestão técnica de governo aqui no Brasil? Tivemos o ministro Fernando Haddad muito questionado quando foi indicado a ministro da Fazenda, foi abraçado pelo mercado no início da sua gestão e houve ali um momento de cisão. Qual que é o balanço final, depois destes anos à frente de uma das pastas mais importantes do governo? Gabriel, ele deixa o Ministério da Fazenda com algum legado. Ele deixa a reforma tributária certamente ao ponto mais importante da gestão do Haddad à frente da Fazenda. Ali ele mostrou uma habilidade política grande porque, de fato, tantos governos haviam tentado aprovar essa reforma e não tinham conseguido. Então, realmente, é muito mérito do Haddad nas negociações, na aproximação dele com o Congresso, na negociação dele dentro do governo. Ali ele mostrou realmente uma habilidade que talvez até tenha surpreendido muita gente. O segundo ponto que ele consolidou ali foi na construção de um arcabouço fiscal. Não é o arcabouço que mais agrada o mercado. Ele tem uma série de peculiaridades que deixam uma dose de incerteza ali na trajetória da dívida pública. Seja como for, ele trouxe ali um eixo e isso foi considerado também uma vitória naquele contexto em que não havia mais parâmetro, né? O teto de gastos tinha sido abandonado e não havia... Descumprido anteriormente, já era história que, inclusive de eleição, papo eleitoral, que o arcabouço cairia. Então, na falta de uma regra, este arcabouço novo fiscal, essa nova regra, foi muito comemorada pelo mercado à época. Exato. De novo, ele é uma medida intermediária, ele não é algo que... Espera-se, inclusive, que se houver uma mudança de governo, isso seja revisto, porque ele não traz toda a transparência necessária, tem muito espaço ali para acomodação, mas seja como for, é um parâmetro. Então, realmente trouxe um pouco de conforto para o mercado naquele momento de bastante dúvida. E acho que talvez a grande surpresa mesmo do mercado tenha sido a atuação dele como moderador político junto ao governo, junto ao presidente Lula. Então, houve alguns episódios em que o Haddad impediu medidas que teriam sido muito negativas. Talvez a principal delas fosse aquele aumento, a definição do IOF sobre saída de recursos. Ali, quando se discutiu aquele pacote de medidas, houve a tributação dos fundos exclusivos, das offshores, o fato do Haddad ter impedido que fosse criado um IOF no resgate, na saída de recursos, aquilo aliás, foi entendido naquele momento como uma medida de restrição de capital, de fluxo de recursos, que seria super negativo. Ele atuou junto ao governo, ao próprio presidente Lula, e evitou ali o pior. Então... Inclusive, essa medida estava na primeira decisão do governo, pegou muito mal no primeiro dia e logo no dia seguinte, o anúncio do aumento do IOF, ela caiu por ação ativa de Fernando Haddad, identificando e entendendo que aquilo ali causava uma distorção no mercado. Então, isso foi ponto de atenção também. É isso mesmo, teria sido bastante grave se essa medida tivesse permanecido. Então, essas são as habilidades, esse é um perfil que fez com que o mercado, de alguma forma, se apaziguasse, se reconciliasse com ele, né? Ele não deixa também, é importante dizer agora, o Ministério da Fazenda como alguém que cumpriu todo o papel, todas as suas atribuições. Ele entrou no governo prometendo muita responsabilidade fiscal, ele fez encontros ali, teve relacionamentos com a Faria Lima em que ele se posicionou como alguém que defenderia uma política fiscal muito mais rigorosa. Isso não aconteceu. Ele não fez o ajuste fiscal prometido. E aí, os números todos que a gente observa, os resultados fiscais que foram obtidos, foram muito baseados no aumento da arrecadação, para viabilizar aumento de gastos. Então, nesse sentido, ele até tem aquele apelidinho, né, como é mesmo? Do mercado taxade. Do taxade. Enfim, seja como for, ele vai ficar com esse símbolo aí, né? Ele vai ficar marcado por um ministro da Fazenda que fez uma gestão muito gastadora e que, como contrapartida de
aumento de impostos, aumento de que custos. também trouxe pras recordes empresas. de arrecadação nestes últimos meses. A gente viu vários meses que foram recordes da série histórica de Exato. arrecadação, justamente por conta de algumas dessas mudanças tributárias, né, Lucinda? É isso mesmo. Então, apesar de tudo, ele, mesmo com essas questões mais críticas, o mercado tem um olhar crítico a essa estratégia. Hoje ele era visto meio como um guardião, na verdade, diante de um governo que tem se mostrado muito mais aberto, aumento de gastos e medidas de estímulo social, etc. A gente pode ver, inclusive, nesse episódio agora do diesel, né? O governo primeiro isentou PIS e COFINS antes que houvesse um reajuste. Então, diante desse perfil de governo, mesmo com todas as críticas, o Haddad era visto como um ponto ali de equilíbrio. E por conta disso é que preocupa um pouco nesse momento a saída dele e o fato de Dario Durigan, alguém que tem um perfil técnico, ele simboliza a continuidade da gestão do Haddad, mas existe dúvida sobre a capacidade dele de atuar junto ao executivo para bloquear ali eventuais tentativas de aumento de gasto, ainda mais num ano como esse, em que você tem, além de eleição, agora você tem aí toda a pressão vinda do aumento de petróleo, tudo isso. Então, esse é um ponto aí de incerteza sobre como é que o Durigan será capaz de lidar com esse tipo de pressão política. Para além da força técnica, que não é questionada na figura de Dario Durigan, afinal ele acompanhou a gestão de Fernando Haddad desde o início do governo, ele é o número 2 da Fazenda e agora assume a cadeira principal. Para além desse questionamento técnico que não existe, existe sim um questionamento político de força dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro do governo, para conseguir frear algumas medidas em ano eleitoral e ano de bastante pressão fiscal. Essa é a principal dúvida do mercado hoje. Essa é a palavra mesmo. Acho que o Haddad ele é visto como um freio. E o Durigan a gente não sabe ainda. É possível até que a gente se surpreenda, mas é um ano de muito desafio, porque a pressão por medidas mais populistas, digamos assim, ela aumenta significativamente. Ainda mais nesse momento em que a gente não sabe efetivamente qual o impacto de tudo que a gente está assistindo aí, de aumento de petróleo, aumento de combustíveis, um possível novo aumento de combustíveis, como é que isso vai impactar aí a popularidade do presidente Lula, que vai concorrer aí à reeleição, e como é que ele vai reagir diante disso. Então, o que os especialistas dizem é que, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, o Haddad era alguém que talvez atuasse com mais força. A gente já sabia qual era o grau de influência que o Haddad tem sobre o Lula. O Durigan é uma incógnita, a gente não sabe. Perfeito. E há uma questão que é justamente quanto é que esse combustível vai ficar no final das contas. Quando a gente olha para a defasagem de preços da Petrobras, está ali na casa dos 40%, 50%, 40% para a gasolina, 50% para o diesel, mesmo com o aumento que a gente viu na semana passada. Então tem um ajuste ainda a ser feito e mesmo que não fosse feito pela Petrobras, 30%, 20%, 30% do diesel que a gente consome no Brasil vem de fora, está mais caro para importar e aí a gente vai ver, claro, impacto na bomba antes do impacto direto na principal estatal, na principal empresa do setor, que é a tal da Petrobras. Então, por isso que o governo ainda está trabalhando nos bastidores para tentar cortar o ICMS, para tentar ajudar nesse alívio de impostos, que é talvez o único caminho que possa ser seguido agora para reduzir os impactos diretamente para o consumidor, né, Lucinda? E aí tem a pressão dos caminhoneiros que, embora a gente tenha visto essa ideia de que eles não são hoje tão coordenados como foram lá atrás, mas esse receio, esse fantasma certamente está preocupando e movendo o mercado nesse sentido, aí, de buscar alternativas para controlar esses repasses. Agora, Lucinda, olhando de forma geral assim, para questões econômicas brasileiras, o mercado não sabe o que fazer com juros, né? Porque a gente viu decisão ontem, viu decisão nos Estados Unidos, expectativa lá fora para juros é só cortar no ano que vem. Aqui no Brasil a gente viu os DIs caírem 1% no dia de hoje. Então, o que está acontecendo com esses juros? O que deve acontecer com a economia brasileira mundial nesta nova gestão de Dario Durigan? Lembramos que o governo foi muito crítico à alta de juros e esse juro deve continuar alto até o final do ano, no mínimo. Agora, tem uma coisa interessante sobre isso, Gabriel, só um parênteses, Fica à vontade. que o Lula sempre faz ali os seus comentários sobre taxa de juros, dessa vez ele se restringiu a dizer que ficou triste com o fato de não ter cortado mais. Ele não foi tão duro assim, né? Tão enfático. Acho que até ele está compreendendo a situação. Mas o fato é que, realmente, embora o Banco Central tenha trazido um comunicado bastante equilibrado, fez um primeiro corte, deu um sinal de que ele estava enxergando uma evolução dos preços da inflação que
permitiria um corte de juros não fosse todo esse ambiente internacional, ele não pode assumir compromissos, não pode definir essa estratégia agora para frente, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Tudo pode piorar muito. Agora, com tudo isso, muita gente considerou esse comunicado mais dovish no jargão do mercado, ou seja, muito mais aberto a um corte de juros. Talvez isso esteja explicando até esse movimento na curva, mas o fato é que o mercado não sabe e ninguém sabe. É muito interessante que tanto a mensagem do Copom quanto do próprio Fed ontem foi nessa direção. A gente não sabe, o que a gente sabe é que esse aumento de preço de petróleo pode atrapalhar muito o cenário de inflação. Isso pode ser um risco muito grande. O Jerome Powell ontem fez questão de dizer que a gente não tem ainda elementos para discutir estagflação, que esse é um outro risco, uma outra preocupação de alguns economistas. Sim. Ele acha que isso não está em cena ainda, mas seja como for, a depender da evolução do quadro, até isso pode vir para a pauta. Me diga você, que está na mesa, tradando renda fixa, negociando DI, está vendendo, está comprando, quero saber o que passa na cabeça, porque realmente o mercado está sem bússola, está sem norte no dia de hoje. Obrigado, Lucinda Pinto. Até uma próxima, minha cara. Boa tarde.